Então, bora começar nossa terceira aula, né? Essa aula é aula mesmo de matemática, tá certo? Por que que eu tô falando isso? Porque as outras duas aulas anteriores foi mais para poder ajudar, instruir vocês no processo de como é que vai fazer a inscrição, ler o edital e tudo mais, beleza? Aproveitando, antes da gente começar a discutir mesmo a matemática, só falar para vocês que eu já estou organizando aí aquelas declarações que eu mandei para vocês por PDF, para vocês pedirem a isenção da taxa. Eu já estou organizando lá com a Cláudia, conversei com ela, vou imprimir todas, tá? E vou entregar para vocês as originais para vocês guardar, porque pode ser que lá na hora de vocês fazerem a matrícula, lá no final das contas, para fazer comprovação, essas coisas assim, vocês precisem dessa declaração assinada e carimbada. Eu vou entregar a original para cada um de vocês, tá? Sem ser o arquivo em PDF. Eu tô falando isso porque a gente faz as provas, aí começa, normalmente, a prova eu acho que é dia 30 de novembro, aí começa todo um trâmite de formatura de vocês, fim de ano, prova e tudo mais. E aí vocês vão fazer a matrícula de vocês só depois, lá na frente. E aí acaba que às vezes a escola não consegue atender vocês assim de pronto, né? Então essa declaração eu já vou deixar prontinha lá, original, e entregar para todo mundo que preencheu o formulário para mim, que eu devolvi lá no WhatsApp. Então qual que é o assunto, o que que é que eu vou discutir com vocês nessa aula de hoje? Nessa aula de hoje eu vou mostrar para vocês aqui um pouco da prova de 2024 e a prova de 2023 e nós vamos discutir principalmente a parte de geometria básica, cálculo de área, volume, às vezes um teoremazinho de Pitágoras, uma relação de proporcionalidade. Mas para fazer essas discussões eu vou fazer em cima dos exercícios da prova mesmo, tá? Eu vou fazer só uma ideiazinha teórica, que é algumas fórmulas que a gente precisa saber para fazer cálculo de área e volume, beleza? E depois a gente vai direto aqui para as questões da prova, tá? Antes de começar a fazer a teoria, eu só queria mostrar para vocês o tanto que a geometria é importante nas provas do IFTM. Na prova do IFTM, eu já comentei lá na primeira aula, tem 9 perguntas de português, 9 perguntas de matemática, 4 de geografia, 4 de história e 4 de ciências, beleza? E aí, se a gente observar, por exemplo, eu estou aqui na tela com a prova que foi do ano passado, tá certo? Aqui tá falando aqui no rodapé, ó, IFTM, concurso técnico nível médio 2025 1. O que quer dizer esse 2025 1? 2025 1 quer dizer, foi feita a prova ano passado para os meninos entrarem agora nesse primeiro semestre de 2025, né? Então sempre é assim. A prova que vocês vão fazer agora, ela é 2026 1, né? O que quer dizer isso? Quem passar no final do ano agora vai entrar no primeiro semestre de 2026, beleza? Então, se a gente observar a prova de 2025, 2024, no caso, do ano passado, a gente vai perceber, por exemplo, ó, esse primeiro exercício, esse segundo exercício aqui, ó, é um exercício de geometria, tá? Eu tô falando, não, o cara é pedreiro e assenta piso e tudo mais, tem cálculo de área. Esse 12 aqui é um exercício de geometria, também pede a área de um triângulo, beleza? Tá? Esse próximo aqui, o 13, também é um exercício de geometria, tem a ver com círculo, circunferência, que tem um π, beleza? Então até agora, ó, a gente passou 4 exercícios, 3 são de geometria, tá? Esse próximo aqui não, esse aqui não. Aí vamos pular de cá. Exercício de geometria mais um, beleza? Tá? 4. Esse aqui não e esse aqui não, de porcentagem, tá? Então, percebe, era 9 exercícios, foi 4 de geometria, beleza? 4 de geometria, muita geometria, praticamente metade da prova, tá? No outro ano anterior, vamos dar uma olhada no outro ano anterior. Começa aqui, matemática. Ah, professor, por que que essa aqui tá diferente, o modelo, layout da que você mostrou agora mesmo? Porque mudou de banca. E esse ano mudou de banca de novo. Então aí eu vou procurar algumas dessa banca nova que chama Cefet Minas, tá? Mas vamos dar uma olhada só sobre o conteúdo. Primeira questão de matemática que teve lá no ano 2023, geometria, beleza? Próximo aqui, geometria, tá? Cálculo de volume, tudo bem? Tá? Reforma da piscina e tudo mais. Aí essa aqui não é geometria, né? Vamos para essa aqui agora. Também não é geometria. Próxima, geometria. Então, 3, tá? Vamos lá, mais uma. Essa aqui, equação de segundo grau. Então,
Vamos lá de novo, ó. No ano 2023 era só 7 perguntas de matemática. Foi 3 de geometria. Ou seja, quantas questões de geometria deve cair para vocês nessa prova que vocês vão fazer dia 30 de novembro? Pelo menos umas 4. Das 9, pelo menos 4. Aí qual que é o ponto positivo disso? A prova de geometria, as questões de geometria da prova são questões mais básicas. São questões que exigem você calcular área e volume, beleza? Então vamos começar a nossa aula. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cálculo de área e cálculo de volume. A gente vai chamar isso de geometria básica, tá certo? A gente vai falar cálculo de área e volume, tá? E aí, se precisar aprofundar em alguma parte da geometria em específico, a gente vai falar também, beleza? Aí a gente discute também, tá? Então, cálculo de área e volume. Começando pelas figuras mais básicas que a gente tem na geometria. Quais são as figuras básicas que a gente vai ter lá na geometria para calcular área e volume? A gente tem os quadriláteros, pode ser quadrado ou retângulo, beleza? A gente tem o triângulo, beleza? Triângulo. Colocar um aqui assim, um triângulo. Vamos ver se ele consegue identificar para me ajudar a desenhar. Um triângulo, beleza? A gente tem o círculo, tá? Beleza? E por último, eu poderia falar que pode ser que ele cobre para você uma figura geométrica que às vezes não é muito comum de aparecer, mas ele pode cobrar para você também uma figura que tem duas bases, uma maior, uma menor, que a gente chama de trapézio, igual tá essas aqui. Então essas quatro, vamos falar assim, essas quatro figuras geométricas aqui são as figuras geométricas mais importantes. Tem que decorar, professor, a fórmula da área dessas figuras geométricas aqui? Precisa, beleza? Precisa decorar a fórmula da área de cada uma delas, tá? Então vamos lá, comigo. Como é que eu faço o cálculo da área de um quadrado ou de um retângulo? Bem, num quadrado ou num retângulo, a gente vai chamar essa parte de baixo de base e essa lateral aqui, vai até lá no topo dele, de altura. Só que a altura, na matemática, a gente usa a letra H, tá? Um aluno, às vezes, um dia desse me perguntou, professor, por que que usa a altura a letra H? Porque na matemática aqui a gente está usando o H de altura em inglês, né? Em inglês a altura escreve com a letra H. Então é isso. Então como é que a gente calcula a área de um quadrado ou de um retângulo? Tanto faz, o quadrado ou retângulo. A área é bem simples, é só você multiplicar os dois lados. Então vai ser base vezes altura. Facinho, uma mãozinha. Aí, triângulo. Qual que é a ideia? Mesma coisa, ó. A gente vai ter no triângulo base, que é essa parte de baixo, e a altura não é essa medida aqui. Isso aqui não é altura, tá? O que que vai ser a altura? Deixa eu colocar uma régua aqui só para mostrar para vocês direitinho como é que funciona. A altura, ela é a medida lá do topo da figura até a parte de baixo. Então, a altura do triângulo, por exemplo, pode ser essa medida aqui, ó. Deixa eu colocar a régua do lado de cá para ficar mais fácil. Então, essa altura pode ser aqui, ó, daqui até aqui embaixo, ó. Isso aqui é a altura do triângulo, tá? Então, tomar cuidado aí, que nem sempre a altura tá no desenho, né? A altura é da parte mais alta até a parte mais baixa, vamos falar assim, reto, né? Vamos falar assim. Então, como é que eu calculo a área de um triângulo? A área do triângulo a gente vai calcular fazendo base vezes altura, então quase igual ao quadrado ali, só que aí a gente vai dividir por quanto? Por 2, beleza? Então, área do retângulo, retomando, base vezes altura. Área do triângulo, base vezes altura, só que dividido por 2. Então, você multiplica a base, multiplica a altura e divide por 2, beleza? Agora vem o círculo. No caso do círculo, para a gente calcular a área, a gente vai precisar de uma medida chamada de raio do círculo, tá? Então, vou colocar aqui de novo a minha régua, tá? Para eu mostrar para vocês a ideia do raio. O que que acontece? Presta atenção comigo aqui, deixa eu tirar ela rapidinho. O círculo, todo círculo tem um centro. Vamos imaginar que esse centro desse círculo seja alguma coisa por aqui assim, beleza? Então, aqui está o centro desse círculo, tá aqui. Aí, para eu fazer a área do círculo, eu vou precisar saber o raio desse círculo. Professor, e o que que é o raio? O raio é a medida, como eu já disse para vocês em sala de aula, o raio é a medida que vai do centro do círculo até a borda do círculo. Só aquele pedacinho ali que eu desenhei, tá?
Então, isso aqui é o raio, vou chamar R, é o raio. Se pode ser que ele fale alguma vez, em algum exercício, sobre diâmetro. E aí, como eu já expliquei para vocês nas aulas também, o diâmetro é a medida toda. No caso de uma borda até na outra. Seria isso aqui tudo, é diâmetro. Mas para nós não interessa diâmetro. Interessa é raio, beleza? Que é do centro até na borda do círculo. E aí, como que a gente calcula a área do círculo? A área do círculo, a gente vai usar um negocinho, um númerozinho chamado de π. Então, a área do círculo vai ser π vezes r elevado ao quadrado. Então, eu vou pegar π, que é o número que ele vai me fornecer, vezes o raio e elevar ao quadrado. Eu pego o raio, elevo ao quadrado e multiplico por π. Professor, mas quanto que é esse número, esse π? Esse π varia muito. A maioria das vezes, ele pede para a gente usar um valor aproximado para esse π. E qual que é o valor aproximado para esse π que normalmente ele pede para a gente usar? Ele pede para a gente usar o valor de mais aproximadamente 3 para o π. Beleza? Então pode ser que na maioria das vezes ele fale esse π valendo 3. Professor, e quando é que eu tenho que usar esse π? Toda vez que você tiver alguma coisa em formato de círculo, um corpo redondo ou um círculo, beleza? Então tem que usar esse pi para fazer os cálculos. Agora vamos para o trapézio. O trapézio ele é um pouco diferente. Por que que o trapézio ele é um pouco diferente? Porque ele tem uma base grande, que eu vou chamar de Bzão, e ele tem uma base pequena, que eu vou chamar de Bzinho. Vou até arrastar ele aqui para baixo um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo selecionar ele aqui. Então ele tem uma base grande e uma base pequena, uma base menor, beleza? Como ele tem duas bases, um Bzão e um Bzim, vamos falar assim, certo? Aí a gente vai fazer o cálculo da área dele considerando essas duas bases, tá? Então, vamos chamar aqui embaixo Bzão, ali em cima Bzim. E a altura, professor? De novo, a altura não é essa lateral aqui desse jeito não, tá? A altura tem que ser alguma coisa reta, que vai lá da parte mais alta até a parte mais baixa da figura. Então, eu pus a régua aqui, ó, só para eu fazer o desenho certinho da altura. Então, aqui a gente vai chamar de altura, que a gente usa a letra H. Então, como é que calcula a área do trapézio, professor? A área do trapézio, ao invés de fazer base vezes altura, dividido por 2, por exemplo, você vai ter que somar as duas bases. Quer dizer, vou fazer base grande mais base pequena, vezes a altura, dividido por 2, tá? Essa fórmula a gente quase não usa, beleza? Se precisar aí, se por acaso você esquecer essa fórmula, uma estratégia que pode ser para o trapézio é você pegar e dividir aqui, assim, por exemplo, aqui é um retângulo, né? Você calcula o retângulo, aqui é um triângulo, você calcula ele, aqui é outro triângulo, você calcula ele, depois você soma tudo. Aí também dá certo de calcular a área, beleza? Então esse é um resumo das principais figuras que a gente calcula a área. Retângulo ou quadrado é base vezes altura. Triângulo, base vezes altura dividido por 2. E círculo, π vezes o raio ao quadrado. E o trapézio, base grande mais base pequena, vezes a altura dividido por 2, tá? Aí, pode ser também que o exercício, ele cobre de você perímetros, tá? Aí a gente precisa só lembrar. O que que quer dizer perímetro? Perímetro quer dizer a soma de todos os lados, certo? Perímetro. É para dar uma volta na figura. Vamos falar assim, uma volta na figura, beleza? Perímetro é uma volta na figura. Então, como é que eu faria para calcular o perímetro, sei lá, desse retângulo aqui? Eu tenho que medir esse lado, mais esse, mais esse, mais esse. É só somar, beleza? Então, como o perímetro é uma volta, é só você somar. Você soma ali, você vai achar o perímetro para dar uma volta, tá? Agora, e se for um círculo? Círculo, a gente não tem perímetro. Círculo a gente fala que é comprimento do círculo, tá? Então, só completar aqui, ó, perímetro, o que que eu faço? Eu vou somar todos os lados, todos os lados. Beleza, show de bola. Aí agora, no caso do círculo, não é perímetro que a gente fala. O círculo a gente fala o quê? Comprimento, certo? Então, eu vou pôr aqui, ó, comprimento do círculo. Comprimento do círculo. Como é que eu calculo o comprimento do círculo, professor? Para calcular o comprimento do círculo, vou colocar aqui nessa linha de cima, para calcular o comprimento do círculo, a gente não vai usar o πr ao quadrado. A gente vai usar o quê? A gente vai usar 2πr. É como se eu pegasse esse 2 aqui, ó, e jogasse para baixo. Professor, mas tem que decorar essas formas? Tem que decorar, beleza?
Geometria não tem jeito se não for decorando as formas, tá? Então, o comprimento do círculo, vou pôr aqui o Czinho de comprimento do círculo, ele é o quê? 2π vezes R, tá? Então, é isso. Basicamente é isso, tá? Volume, professor, vai precisar calcular volume de alguma coisa? Volume, eu falei na aula com vocês hoje. Hoje na aula eu falei sobre volume. Se for uma figura de canto reto, né? Aí a gente vai fazer o quê? A gente só multiplica todos os lados. Agora, se for uma figura circular, né? Aí tem que calcular o πr ao quadrado vezes a altura, tá certo? Então, volume você multiplica todos os lados, mas se for circular, se for tipo um cilindro, aí a gente multiplica πr ao quadrado vezes a altura. Mas vamos ver como é que isso cai no exercício, tudo bem? Eu vou começar da prova mais recente e vou lá na prova mais antiga, lá na de 2023. Vou começar para 2024 e depois vamos fazer alguns de 2023, tá? Então, vamos lá aqui, ó. Eu vou pegar esse primeiro exercício para a gente resolver aqui, esse número 12, lá da prova do ano passado, tá? Então, ele está aqui, ó. Calcule a área do triângulo abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. Então, vou jogar aqui no quadro o exercício só para poder eu rabiscar. Então é o seguinte, pessoas, como é que eu vou calcular a área desse triângulo? É só eu voltar ali, ó, e ver como é que é a fórmula da área do triângulo. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Se eu já souber a medida da base e a medida da altura, é só multiplicar os dois e dividir por 2. Simples assim, tá? Então vamos aqui comigo, ó. Qual que é a base do triângulo? 21. Quanto que é a altura do triângulo? 14. Então pronto, acabou o exercício, ó. A de área é igual base vezes altura dividido por 2, tá? Então vamos lá. Quanto que é a base? 21, a altura 14, 21 vezes 14 dividido por 2, tá? Aqui tem um macete, tá? O 14 e o 2 são números pares, correto? E eles estão dentro de uma fração, essa fração está multiplicando, então isso me dá uma liberdade para fazer alguns cálculos. Como está tudo multiplicando, não tem nenhuma soma, olha só o que, que eu vou fazer. 14 é par, 2 é par, eu vou simplificar por 2. Pode, professor, fazer isso desse jeito? Pode. Como está multiplicando e está dentro de uma fração, você tem liberdade de simplificar. Igual você tem liberdade de cortar os zeros. E aí, simplificando por 2, esse 14 vira 7 e esse 2 vira 1. Então, na verdade, a única conta que eu tenho que fazer é 21 vezes 7 e depois dividir por 1. Mas dividir por 1 vai dar o mesmo resultado. Então, na verdade, a única conta é 21 vezes 7. Vamos rascunhar esse 21 vezes 7 aqui, ó. 21 vezes 7. 7 vezes 1 é 7. 7 vezes 2 é 14, que deu 147. Dividido por 1 vai dar o mesmo 147. Então, qual que é o valor da área do triângulo? 147 metros quadrados, tá? A unidade de área é sempre metros quadrados, centímetros quadrados, depende da medida. Aqui, como é metro, metro quadrado. Resposta, letra A. Olha só que facinho. Muito fácil. É igual eu comentei na aula anterior, nas aulas anteriores. Prova do IFTM não é um bicho de sete cabeças. É questão tranquila de fazer. Vocês, principalmente, estão no ano de Saeb, nesse ano, nono ano, ano de Saeb, vocês estão se preparando muito, muito, muito mesmo em matemática e em português. Então, vocês têm uma grande chance de se dar muito bem lá nessa prova do IFTM. Beleza? Vamos fazer mais um. Próximo exercício, ele fala o seguinte, ó. A fim de organizar o trânsito de uma das vias da cidade, o engenheiro responsável identificou a necessidade de construir uma rotatória de raio 7 metros. Um carro, ao percorrer a volta toda da rotatória, quer dizer, deu a volta inteira na rotatória, ele vai andar quantos metros? Nesse caso, pessoas, não é um exercício de área, é um exercício de comprimento. Por quê? Porque ele não quer plantar nada no centro da rotatória, não quer pintar a rotatória, ele não quer preencher a rotatória. Ele quer fazer o quê? Contornar. Sempre quando ele fala contornar, nós estamos falando de alguma coisa relacionada a comprimento, beleza? E aí, se a gente voltar lá naquela anotação que eu fiz no primeiro slide, o comprimento do círculo é 2 vezes π vezes o raio do círculo, tá? Ele me deu ali a informação do raio do círculo e ele me deu a informação que eu preciso considerar o π valendo 3.
Então, basicamente, como é que eu vou fazer para descobrir quantos metros que um carro vai percorrer quando ele contornar toda essa rotatória? Eu vou usar a fórmula 2πr, beleza? 2π vezes o raio. E o π que ele mandou eu usar é 3, tudo bem? Então vamos jogar o exercício no quadro, tá? Vamos jogar o exercício no quadro aqui e vamos embora responder. Ah, professor, agora eu entendi então por que que é importante decorar essas fórmulas, né? É muito importante decorar essas fórmulas, tá, pessoas? Se você, a gente não souber essas fórmulas, aí a gente não consegue resolver os exercícios, tá? Geometria, um dos pontos que complica um pouco a geometria é isso. Precisa decorar as formas, tá? Precisa calcular, decorar a forma de área, de círculo, retângulo, quadrado, tá certo? Triângulo, beleza? E também o comprimento do círculo, perímetro, essas coisas assim, tá? Então vamos, só para poder ilustrar a nossa situação aqui, eu vou desenhar aqui, ó, ele fez uma rotatória, certo? Essa rotatória tem um raio, né, de 7 metros. Ah, professor, onde é o raio? O raio é a medida aqui que vai do centro até na extremidade. 7 metros, beleza? 7 metros, tá? E aí, vamos agora calcular o quanto que uma pessoa vai andar se ela der uma volta nessa rotatória. Quer dizer, é o perímetro, eu estou falando o comprimento da rotatória, tá? Qual que é a fórmula que a gente usa para calcular o comprimento da rotatória? Ou o comprimento de qualquer círculo? Comprimento de qualquer círculo é 2 multiplicando π, multiplicando o raio, tá? Professor, mas que hora que eu uso aquela que é π vezes o raio ao quadrado? Π vezes o raio ao quadrado não é para contornar, não é o comprimento, é para preencher, seria o recheio. Imagina que aqui é uma pizza. Se eu quiser saber a área do recheio, πr ao quadrado. Se eu quiser saber o tamanho da borda, 2πr. Ficou claro, gente? Então, nesse caso, como ele quer o comprimento, eu vou usar a fórmula 2π vezes o raio, tá? Aí é só aplicar a fórmula, beleza? Então, vamos lá. 2, o π ele mandou usar 3 e o raio ele mandou usar 7. Então, 2 vezes 3 vezes 7. Só isso, tá? 2 vezes 3 é 6, vezes 7, 42. Então, a pessoa vai andar 42 metros. Só isso. Mamãozinho com açúcar. Facinho, facinho. Tá certo? Então, lá na prova do IFTM, para quem está preparado, para quem está estudando, estudou matemática bem bonitinho no nono ano, não tem dificuldade nenhuma, beleza? A resposta aqui, ó, letra B, de Bosque, vamos falar assim, fechou? Aí agora, pessoas, vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos só mais um exercício, tá? Vou fazer mais um exercício com vocês para a gente poder fechar, finalizar essa aula de hoje. Vou agora lá na questão, lá na prova de 2023, tá certo? Um ano anterior aí, né? Então, sem ser o ano passado, no outro ano anterior, vou falar dessa questão aqui. Essa questão, se a gente observar só o desenho, nem vou ler o exercício ainda não. Mas se a gente observar só o desenho, a gente tem um retângulo, tá certo? E a gente tem um pedaço de círculo, uma metadezinha ali de um círculo ali, tá? Aí o que que ele fala ali para mim? Uma pessoa caminha diariamente em uma praça com o formato da figura abaixo. Então tá lá, a praça tem esse formato. Sabendo que R é 20, então no lugar daquele R ali é 20, que é o raio daquele pedacinho de círculo, e que expressa também o raio do semicírculo da figura, qual é a área total da praça em metros quadrados? Então agora ele já não quer que eu dê a volta, na verdade. Ele quer que eu calcule a área, o recheio, beleza? O que que eu vou fazer aí para calcular essa área? Primeira coisa, ele falou para mim que esse R, onde tiver escrito a letra R, é para eu trocar por 20 metros, tá? Então essa informação é muito importante, eu vou utilizar essa informação, tá? Então, vou só pegar o exercício aqui e jogar lá no quadro para a gente resolver. Então, pessoas, ó, como é que a gente vai resolver isso aqui? Esse aqui, ele não quer o comprimento. Esse aqui, ele quer o quê? Ele quer a área, beleza? Ele quer a área. Então, para eu calcular a área, eu vou ter que calcular a área desse retângulo primeiro, tá? E aí, depois que eu calcular a área desse retângulo, eu vou ver como é que eu calculo a área de metade do círculo. Na verdade, não existe uma fórmula para calcular a área da metade do círculo. A gente calcula a área do círculo inteiro e no caso, como aqui é só metade do círculo, o resultado a gente vai dividir por 2. Beleza? Então vamos lá. O que que ele falou para mim no exercício? Ele mandou usar esse R valendo quanto? 20.
Então, onde tiver R, igual aqui, ó, R, esse R vale quanto? 20, beleza? Aqui embaixo não é R, aqui é quantos R? São 5R. O que quer dizer 5R, professor? Vai, 5 vezes 20, tá? Então, no lugar desse 5R, eu vou pôr aqui que esse lado de baixo vale 5 vezes 20. E quanto que é 5 vezes 20? 5 vezes 20 é 100. Então, essa parte aqui de baixo vale 100 metros, tá? Essa parte aqui de baixo vale 100 metros. Agora, para calcular a área do retângulo, tá? Eu preciso da base, que no caso a base vale quanto? 100. Mas também eu vou precisar saber a altura do retângulo. E aí você vai pensar comigo o seguinte, olha só. Daqui até aqui não é o R, e ele vale 20. O R é o raio do círculo. Ele vai da metade do círculo até a borda. Mas se você pensar comigo, ó, daqui até aqui também é da metade do círculo até a borda. Daqui até aqui também é da metade do círculo até a borda. Isso significa que cada pedacinho desse que eu marquei de vermelho também vale quanto? Vale R. Então, na verdade, quantos R eu tenho aqui? Ó? Eu tenho um R aqui, mais um R aqui. Isso dá quantos R aqui? Isso dá 2R aqui. Ó. R e R, que é dois raios, tá certo? Mas o que que isso quer dizer, professor? Ele falou para mim que o R é 20. Então, 2R, que é essa medida aqui assim, certo? Essa medida vale 2 vezes 20. 2 vezes 20 é quanto, gente? 2 vezes 20 é 40. Então, essa medida aqui vale 40, tá? E por que que você precisa disso, professor? Porque para calcular a área da praça, eu tenho que calcular a área do retângulo, e a área do retângulo é base vezes altura. E eu tenho que calcular a área dessa metade de círculo, que aí eu vou usar outra forma, tá? Então, esse é um exercício um pouquinho mais complicadinho para a gente fazer, porque a gente tinha que pensar nesse R valendo 20, tá? Então, aí como é que eu vou fazer o cálculo? Bem, começando com o retângulo, tá? Vamos tentar calcular a área desse retângulo. Como que eu calculo a área do retângulo? Bem, a área do retângulo é base vezes a altura. Quanto que é a base aqui? 100. E quanto que é a altura? 20 vezes 2, que é 20, 2R, né? 20, 20. Então, a altura é 40. Então, a área vai ser 100 vezes 40. Só a área do retângulo. 100 vezes 40, galera, quando eu multiplico por 10, por 100, por 1000, é só aumentar os zeros. No caso, eu vou aumentar dois zeros ali no 40. Então, eu vou escrever o 40 e vou pôr mais quantos zeros? Mais dois zeros. Então, só aqui já deu 4.000 metros quadrados, tá? Então, só a área do retângulo, que é essa parte aqui, só do retângulo, tá? Deu quantos metros quadrados? 4.000 metros quadrados. Aí, agora eu quero perguntar para vocês. Isso vocês são espertos, vocês vão responder para mim, pode responder lá no chat. Só o retângulo já deu 4.000. A praça é o retângulo, mas aqui é pedacinho de círculo. Qual que é a resposta correta da questão? Sem fazer a parte do pedacinho do círculo. Responde lá no chat para mim. A, B, C, D ou E? Só o retângulo já deu 4.000. Então, a área dessa praça toda deve ser mais que 4.000. E a única alternativa que tem acima de 4.000 é 4.600, que é a letra E. Beleza? Agora, professor, prova para mim que é 4.600. A gente consegue provar. Então, aquele restinho de círculo que tem ali tem que dar os outros 600, né? Aí, professor, como é que eu calculo a área de um pedacinho de círculo? Presta atenção comigo aqui o seguinte, galera. Esse pedacinho de círculo, não existe uma fórmula para o pedacinho de círculo. Eu vou calcular a área dele como se ele fosse um círculo completo, tá? A fórmula da área do círculo completo, é π vezes r ao quadrado, beleza? O r é 20. Então, a área do círculo completo seria π, ele mandou usar 3 no lugar de π, então coloca aqui um 3. O R é 20. E aí eu vou pôr ao quadrado. Certo? 20 ao quadrado. 20 ao quadrado, galera, é 400. Porque 2 ao quadrado é 4. 20 ao quadrado é 400. 400 vezes 3 dá 1.200. Essa seria a área do círculo completo. Completo.
Só que esse círculo não está completo, ele está só metade do círculo. Então essa área vai ser isso aqui tudo dividido por quanto? Como é só a metade dividido por 2. 1.200 dividido por 2 é quanto? 600, beleza? Tá? Então aqui eu teria que pegar essas fórmulas todas aqui e dividir todo mundo por quanto? Por 2, tá? Professor, mas por que que tem que dividir por 2? Porque é a metade do círculo. A praça, o finalzinho da praça ali, é só a metade do círculo. Deu para entender a ideia, gente? Então a minha área total vai ser quanto? A minha área total vai ser os 4.000 que está aqui, mais os 600 que está lá, vão ser 4.600. Valeu. Muito obrigado, galera. Até mais então. Vou encerrar por aqui.